Aleluia. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, no 5 e no 22. Capítulo 5 de Gálatas, versículo de número 22. Irmão, me dá só mais um pouquinho de volume no microfone. Assim eu posso pôr um pouco mais longe. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí. Gálatas 5 e 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade. E hoje nós vamos meditar na bondade. Ficará faltando a fé, a mansidão e a temperança. Mas 3 cultos a gente finaliza. Glória a Deus. Quando o Senhor, irmãos, ministrou ao meu coração para falar sobre o fruto do Espírito, eu fiquei um pouco receoso por conta que são nove virtudes, e eu temi ser um pouco cansativo. Mas eu creio que o Senhor tem nos ensinado ao longo desses mais de 4 cultos de doutrina falando a respeito do fruto, coisas tremendas da parte do Senhor. Aprendemos sobre o amor e vimos que o amor de Deus não é o amor romântico, não é o amor desse amor de cartas, desse amor de romance, de cinema, de novela. É o amor na prática, o amor sacrificial. Aprendemos também que a alegria não é um sentimento levado pelas circunstâncias materiais, como a gente costuma ouvir o povo dizer que é feliz por possuir algo, por ter alcançado algo. Aprendemos também sobre a paz e vimos que a paz não é ausência de guerra, mas é equilíbrio, equidade no meio da guerra, no meio dos problemas, é tranquilidade. Aprendemos também sobre a longanimidade, fizemos um paralelo e definimos longanimidade também como paciência. Pessoas de longo ânimo, elas têm mais probabilidade a receberem do Senhor bênção e a alcançar as promessas pela paciência. Aprendemos também sobre a benignidade e vimos que a benignidade é um pouco diferente da bondade. Hoje nós vamos descobrir isso. É muito parecido, mas tem uma pequena diferença. E hoje nós vamos estudar sobre a bondade. A bondade, meus irmãos, é definida como uma probidade. Probidade é qualidade da alma de aborrecer o mal. É definida como uma honestidade de motivações, definida por motivações de conduta. Enquanto que a benignidade é um sentimento, é uma predisposição interior para fazer o bem, a bondade é a exteriorização da benignidade na prática. Quem está entendendo diz amém. Não adianta eu ter um sentimento bom se eu não colocá-lo em prática. Do que adianta eu falar diante de uma situação, eu queria ter dito aquilo para o bem, ou eu queria ter feito isso para o bem, mas acabei não fazendo, acabei não dizendo. Não adianta nada você ter um sentimento e não expressá-lo ou não colocá-lo na prática. É melhor realizar algo na última fração de segundo e não ter pensado antes de fazer isso para o bem da causa, do que pensar, meditar, maquinar, planejar e não acabar fazendo, e acabar não fazendo, acabar por não fazer. A bondade é uma motivação do meu ato de benignidade para beneficiar o próximo e a mim mesmo.
Glória a Deus. É movido por um sentimento benigno para o bem do outro, sem hipocrisia, irmão. A bondade não é um ato hipócrita, ou que você vai fazer só porque é por fulano ou por cicrano, porque se fosse por Beltrano não faria. Bondade não é isso. A bondade não é fazer o bem por conveniência, porque é para um amigo, ou para um amigo do meu amigo, ou para o meu patrão, ou para o meu pastor, porque se fosse para a irmã que senta do meu lado, ou para a minha vizinha, eu não faria. Isso não é bondade. A Bíblia diz que os nossos atos têm que ser expressados em verdade, aleluia, e não em hipocrisia. Mas, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro para os irmãos que a natureza humana, ela é inclinada para o mal. O homem caído, pecador, foi marcado, teve o seu DNA alterado pelo pecado e recebeu a marca do pecado, a ponto de Davi dizer no Salmo 51: em iniquidade fui gerado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Aleluia. Davi não citou isso para dizer que ele era fruto de um adultério do seu pai, aleluia, ou da sua mãe com outro parceiro ou parceira fora do casamento. Nós não temos respaldo bíblico para dizer isso. Nós não temos na tradição de Israel nada que respalde esse pensamento, se é que tem alguém que pensa assim. O que Davi estava dizendo é que a natureza do homem ela foi alterada, ela foi adulterada pelo pecado, e que quando uma criança nasce, ela já traz consigo no seu sangue o pecado. Glória a Deus. Então, a bondade é uma expressividade do amor de um coração bondoso para o outro. Mas isso, meus queridos, nós só alcançaremos quando o Espírito Santo trabalhar em nosso caráter para mudar em nós o que em nós foi impresso pelo pecado. Quem está entendendo diz amém. A Bíblia diz em Efésios 2:10 que nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais de antemão Deus já preparou para que nós andássemos nelas e praticássemos elas. Mas como assim Deus já preparou de antemão? Quando Deus funda, quando Deus forma o homem, quando Deus gera o homem ali do pó da terra, do barro, o plano original de Deus não era que o homem fosse mau, não era que as obras humanas fossem más, mas que o homem fosse bom, porque Deus é bom. Repita comigo: Deus é bom. Pode ser mais forte: Deus é bom. Deus é bom, e Ele formou o homem para ser bom, para manifestar esse atributo que também é um atributo de Deus. Aliás, é um atributo primariamente de Deus. Mas a Bíblia diz que quando o homem cai e recebe o pecado, não recebe o pecado, mas pratica o pecado e se torna pecador, o homem perde essa identidade de Deus, essa identidade divina que foi colocada nele. Então a Bíblia diz que nós fomos resgatados através da criação de Deus que foi realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras. Ou seja, as boas obras, elas advêm de um coração que conhece a Cristo, que foi resgatado por Ele. A tal ponto de que se uma criança, irmãos, nascer e ela não tiver ensinamento dos seus pais,
e ela não tiver educação, e ela não tiver civilização recebida através do ensinamento paterno, ela não vai ser inclinada para o bem, porque o ser humano ele já nasce inclinado para o mal. Tem como uma pessoa ser boa sem conhecer a Cristo? Pode ser, mas em dadas situações essa pessoa vai revelar a natureza caída dentro dela e vai acabar praticando mal. Irmão, quando você fura uma fila de banco, quando você se aproveita de uma oportunidade para o seu bem próprio, mas isso prejudica o outro, você automaticamente está praticando mal. E por aí está cheio de pessoas fazendo isso, mas quem foi alcançado por Cristo não deve fazer estas coisas, porque isso não é bom. Então pessoas aparentemente são boas, mas o simples fato de furar uma fila já é a propagação de um mal, de uma pessoa que a sociedade pode rotular como boa, pode julgá-la como sendo uma pessoa boa, mas o simples fato de se corromper para benefício próprio e malefício do meu próximo já é um ato de maldade, mesmo que seja praticado por uma pessoa que as pessoas dizem que ela é boa. Amém? Então a natureza humana sozinha não é uma natureza bondosa, mas o Espírito Santo ele age em nós, irmãos, transformando e aperfeiçoando dia a dia essa natureza no nosso trato com as pessoas, na nossa convivência com as pessoas, porque mesmo tendo recebido o Espírito de Deus, quando confessamos o nome de Jesus, existem em nós sequelas. Alguém aqui sabe o que é sequela? Sequela, irmãos, são marcas, cicatrizes do pecado. Existe dentro de nós uma natureza velha, adâmica, que a qualquer momento explode, a qualquer momento tenta reagir às nossas ações se nós não vigiarmos e se não tivermos alinhados com a vontade de Deus. Mas nós temos o Espírito Santo trabalhando em nós. Nós somos, irmãos, obras inacabadas, estamos em constante processo, e muitas pessoas não entendem esse constante processo na vida dos cristãos, dos crentes. E por um cristão alguma vez errar, por um cristão alguma vez cometer um ato que seja errado, cometer uma atitude errada, alguém dizia porque é crente, e é porque é cristão. Mas os cristãos não são perfeitos, os cristãos não estão imunes a errar, imunes a pecar. É por isso que nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós para realizar a obra aperfeiçoadora de Cristo em nossas vidas. E uma dessas obras que o Espírito Santo está realizando é transformando o nosso caráter, para que nós venhamos a produzir atos de bondade para revelar Deus às pessoas. Aleluia. Então Deus se revela, irmãos, aos homens como bom desde o início. Como eu falei, quando Ele cria o homem, Ele já mostra a bondade. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo número 1, você vai ver várias vezes essa expressão, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Então Deus já revela a sua bondade desde a criação. Aleluia. Deus também revela a sua bondade na salvação. Filipenses 1,16, a Bíblia diz, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Deus começou uma boa obra em nós, e a Bíblia diz que essa obra vai ser totalmente aperfeiçoada no dia de Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus arrebatar o seu povo. Quem crê neste milagre, nesta esperança de que nós vamos ter o nosso corpo e a nossa natureza totalmente revestida da incorruptibilidade, irmão, dá um glória a Deus, aleluia. Nós iremos ser transformados, nós iremos ser mudados, mas até lá nós estamos em obras, em construção. Glória a Deus. Deus também revela, irmãos, a sua bondade na sua vontade. Romanos 2:2, a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Aleluia. Glória a Deus.
A Bíblia diz em Naum 1:7: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. A bondade do Senhor, irmãos, é uma forma da expressão do amor do Pai para conosco. Aleluia. E da mesma forma que Deus expressa o seu amor para conosco, nós devemos expressar também a natureza divina para com as pessoas, para o mundo, em atos de bondade. A Bíblia diz em Isaías 63 que as benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor consoante tudo o que o Senhor nos concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias e segundo a multidão, irmão, olha, a multidão das suas benignidades. O que esse versículo está revelando, irmão, para nós, é que Isaías entende que a bondade do Senhor é tão grande, a benignidade do Senhor é tão grande para conosco, que não dá para ficar calado. Aleluia. Quando você entende, quando você é convicto da bondade do Senhor, o simples fato de levantar da rede ou da cama de manhã já é motivo para você agradecer, e se possível ainda chegar para o teu próximo e dizer: o Senhor é bom, o Senhor tem nos dado vida, saúde, ar para respirar, pão de cada dia, livramento. Irmão, isso é melhor do que muito ouro e muita prata. Aleluia, é melhor ter do Senhor todo o seu amparo e cuidado, e a certeza de que Ele cuida de nós de uma maneira especial, de uma maneira sublime, irmãos. É muito melhor ter isso na nossa vida, essa convicção, do que ser cheio de ouro e prata e ser uma pessoa ressequida, ter a alma amargurada, viver infeliz por não reconhecer a bondade do Senhor, por sempre querer mais. Uma pessoa bondosa, irmãos, lembra Deus, manifesta Deus e revela Deus. É uma disposição minha de revelar Deus com atos de amor. Bondade, irmão, é uma expressão de amor nas atitudes, como eu falei, não de boca. A Bíblia diz em 1 João 3:18: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de línguas, mas por obras e em verdade. A bondade se revela nas obras. A bondade se revela quando eu vejo a necessidade, quando eu sinto a necessidade do meu outro, ainda que ele não expresse. E eu sou cortesão, sou cortês com essa pessoa. Eu ofereço cortesia, eu ofereço bondade para esta pessoa. Não é ver o outro precisando de ajuda, irmão, e ficar com os braços cruzados. Quem está entendendo diz amém. Então, irmão, a bondade como fruto do Espírito não é apenas um impulso movido pela emoção em momentos de necessidade. Tem pessoas que são rápidas em ser boas, quando alguém chega na porta e pede esmola, quando recebe uma mensagem no Facebook ou um áudio de alguém que está precisando de qualquer tipo de ajuda para um parente que vai fazer uma cirurgia e não tem recurso, ou para um parente que está com uma doença e não pode trabalhar, não pode angariar o pão para a sua família, ou não pode pagar o tratamento, ou alguém que por um acaso se acidentou e ficou impossibilitado e não tem condições, ou por alguém que está com câncer, com uma doença dessas mais pesadas e não tem condição de bancar o tratamento e pede ajuda e fica angariando recursos para alguém. Tem pessoas que são boas num momento como esse porque se comove. A emoção flui rápido e a pessoa se comove para estender a mão. Mas bondade não é só isso, irmão. A bondade, irmão, como um atributo de Deus, é fazer o bem mesmo em situações que alguém na mesma condição que você
fez o mal quando você precisou do bem. Isso é bondade. Aleluia. Bondade, irmão, não é só uma disposição emotiva que eu sinto porque eu vejo alguém na minha porta passando e contando uma situação comovente, penosa. Não. A bondade, irmão, é ter no coração a disposição para fazer o bem, mesmo quando a pessoa que vai receber a sua bondade é alguém que te tratou mal há dias atrás. Aleluia. Essa é a bondade de Deus, irmã Gabriele. Essa é a bondade do Senhor. Essa é a bondade que Deus quer reproduzir em nossa vida através do seu Espírito Santo. Colossenses 3:13, a Bíblia diz, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Suportando-vos aqui, irmão, não é só aturando meu irmão, não é só fugiu a palavra aqui agora, não é só suportando as ignorâncias do meu irmão, ou os maus tratos do meu irmão, a maldade do meu irmão para comigo. Não é só isso. Suportando aqui é dar suporte, é oferecer suporte, é oferecer ajuda para o meu irmão que me feriu. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós, irmão, pentecostais, normalmente temos o costume de pedir a Deus poder, dom, talento, e isso não é ruim. A Bíblia diz que aquele que pede os dons, pede com zelo, peça com zelo ao Senhor. Mas por que nós não pedimos com frequência para sermos bons e para sermos revestidos de bondade? Irmão, revestimento de bondade. O revestir é isso aqui. Eu estou com uma blusa, né? Obrigado, irmão Gustavo. E estou com um terno, um paletó por cima. Isso aqui é revestimento. Eu estou me revestindo com isso aqui. O revestimento de bondade, irmão, é querer, irmãos, produzir a natureza de Deus, ou deixar que o Espírito Santo produza a natureza de Deus em nós, para nós manifestar Deus às pessoas, com atos simples de bondade, como por exemplo, socorrer o meu próximo. Então eu revelo Deus quando eu socorro o meu próximo, o tanto quanto eu revelo Deus quando eu oro e o enfermo é curado. Quando eu oro, irmão, e o problema vai embora, eu estou revelando Deus, tanto quanto como quando eu vou na casa dele e dou a ele uma cesta de alimento, porque ele saiu do emprego ontem e está preocupado, como é que ele vai sustentar a sua casa, amém? Então revelo bondade para o meu próximo, indo lá no meu vizinho que está acidentado e não tem condição de pagar os remédios, ou uma cirurgia, ou um exame, um raio-x, e eu chego lá e digo, está aqui meu amigo, meu irmão, para você fazer sua cirurgia. Eu estou revelando Deus aí, irmão, tanto quanto como quando eu estou orando e ele está sendo curado, amém? A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Não adianta eu ter fé para o enfermo ser curado, se eu não tenho coragem de estender a mão para ungir as feridas, como fez o bom samaritano, e passar a atadura nas feridas, amém? Porque os atos de bondade também revelam Deus. A bondade, irmãos, também é uma questão de sabedoria. Repita comigo, sabedoria. Existe uma lei da Bíblia que é uma lei não só para cristão, mas essa lei é universal, para falar a verdade. É a lei da semeadura. A Bíblia diz que aquilo que eu colho, eu planto. Se eu planto, irmão, aquilo que eu planto, eu colho. Para falar a verdade, eu falei o contrário, né? Aquilo que eu planto, eu colho. Se eu planto, irmão, feijão, como é que eu quero colher milho? Então tudo que eu planto, ou tudo que eu estou semeando, eu vou colher. A Bíblia diz que
Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Lucas 6,36. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Muita gente, irmão, usa esse versículo para oferta. Dai e ser-vos-á dado. Mas o contexto em que Jesus está falando aqui é de bondade. Seja bom e você vai receber bondade também. Existe uma frase que diz assim: aquele que semeia bondade, abunda os celeiros de alegria. Uma frase de Agnaldo de Oliveira. Glória a Deus. Quando a Bíblia diz: dai e ser-vos-á dado, irmão, o que está em pauta aqui é a lei da semeadura. Plante bondade e você vai colher bondade também. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós. Mateus 7,12, o sermão das bem-aventuranças, sermão do monte. Jesus explicando ali que aquilo que nós queremos que os homens façam a nós, nós temos que fazer a eles também. Irmão Jefferson, se eu fazer o bem e alguém foi ingrato e me fizer o mal, e me dá o mal como recompensa, a Bíblia diz que existe a lei da semeadura, irmão. Se você faz o bem, você vai colher o bem. Se o homem não quiser te tratar com bem, Deus vai prover o bem para a sua vida. Deus vai usar de bondade para com você, ainda que algumas vezes você seja injustiçado por alguém que você fez o bem, por alguém que você tratou com bondade. Deus há de lhe recompensar. Nós nunca, irmãos, temos que dizer que nós não vamos precisar do próximo. Eu não vou fazer a bondade porque eu não vou precisar mesmo dele ou dela. Ele não vai ajudar. Ajudar uma pessoa que eu não sei que eu não vou precisar. Mas Jesus, irmão, até para chegar no Gólgota, precisou de um Simão Cirineu para lhe ajudar a carregar a cruz no momento de aflição. Então faça o bem. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe como será a viagem. Hoje você faz o bem para uma pessoa que você talvez pense que nunca mais vai vê-la. Quem sabe um dia você se encontre na estrada e essa pessoa passe e lhe socorra. Aleluia. Louvado seja Deus. Então a gente costuma, irmãos, visualizar Deus nas conquistas dos homens. Se alguém compra um carro, é porque Deus está com ele ou com ela. Se alguém comprou a casa própria, saiu do aluguel, Deus está com ele ou com ela. Mas nós temos dificuldade em visualizar Deus nos atos de bondade. E para lhe falar a verdade, irmão, fica mais fácil enxergar Deus nos atos de bondade do que nos atos de conquistas. É mais fácil você estar numa situação de necessidade de alguém chegar e estender a mão para você e você reconhecer que Deus é bom e que Deus está revelando a sua bondade através daquela pessoa, do que quando você conquista algo terreno que você sabe que vai perecer. Aleluia, porque nos atos de bondade a gente está declarando Deus. Aliás, irmão, nós deveríamos orar por bondade e pelos outros atributos aqui do fruto que a gente já falou: amor, longanimidade. O tanto quanto nós oramos pela casa, pelo carro e pelo emprego, pelo casamento, pelas finanças. Porque nós podemos ter tudo isso, irmãos, e não parecer com Deus e não revelar a Deus para ninguém. Ou nós podemos não ter nada disso, ser simples e humilde, morar no barraco de palha, aleluia, e manifestarmos a bondade de Deus para com alguém, aleluia, porque Deus, irmão, não se manifesta somente nas vitórias e nas conquistas, mas também nos atos de bondade. Diga aí para o seu irmão: seja bom, faça o bem, aleluia. Nós devemos pedir a Deus, irmão, que nos inspire em atos de bondade, em um ato profético. Põe a mão no teu coração assim, ó. Diga assim comigo, ore assim comigo, essa oração corajosa. Diga: Deus, me torna bondade. Oh, glória a Deus, irmão. Glorifica o teu Deus e exalta o teu Senhor.
Como manifestar a bondade? Irmão, eu manifesto a bondade quando eu projeto, quando eu alinho a minha vontade à vontade de Deus. Quem está entendendo diz amém. Tudo aquilo que eu quero, mas Deus não quer, irmão, não é bom. Se eu quero algo, se eu busco algo, mas se esse algo vai contra a vontade do meu Senhor, isso não é bom. Glória a Deus. Daí Jesus orar, ensinar a oração do Pai Nosso e dizer: seja feito ou feita a tua vontade. A raiz ali da palavra, da frase, seja feita a tua vontade, irmão. O significado, a essência literal daquela frase é: seja feito a tua vontade, ainda que não esteja de acordo com a minha. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que não andam dois juntos se não tiverem de comum acordo. Então, quando você quer que a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, seja realizada na sua vida, você tem que estar disposto a fazê-la e praticá-la, ainda que isso vá contra a sua. Aleluia. Para mim andar na vontade de Deus, irmão, eu preciso estar em acordo com Ele. Não sou eu que vou na frente e o Senhor na retaguarda. É Deus quem toma a dianteira. É Deus quem toma a frente. Aleluia, eu vou atrás. É Deus que vai manifestando a sua vontade na minha vida, que é boa. E eu vou acatando. E eu vou recebendo. Aleluia. E eu vou me contentando com a vontade de Deus, porque eu quero que a minha vontade também seja a vontade de Deus. Então, andar com Deus, irmão, é ter a capacidade de suportar o dano para não ofender a Ele ou para não ofender o meu próximo. Isso também é uma maneira de manifestar a bondade. É acatar o dano, é receber o dano, é suportar o dano, ainda que isso me fira, mas suportando o dano, eu não estarei ferindo a Deus e ao meu próximo. Isso também é uma maneira de manifestar a bondade. Outra característica, outro ponto para nós meditarmos é que você também precisa da bondade para você viver bem, irmão. Irmão, eu não creio que uma pessoa que tem um coração mau, ela vive bem. Se tem alguém que você conhece que é mau, pode prestar atenção, essa pessoa não vive bem. Ela tem algum tipo de complexo, algum tipo de problema dentro dela. Aleluia. Ela tem alguma dificuldade, irmãos. E por isso, às vezes, por ter uma dificuldade própria, muitas vezes raiz de amargura até, e não conseguir resolver, ela decide ser mal, porque ela também não é feliz e também não quer que o próximo seja. E ela fica incomodada, irmão, com a felicidade do próximo, e por isso ela propaga o mal. A Bíblia diz em Provérbios 11:17 que quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. A pessoa que é cruel provoca a sua própria ruína. Aleluia. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo está fazendo. Em algumas versões a parte final vai dizer assim: a pessoa cruel provoca o mal para a sua própria alma. Aquele que é cruel, aquele que é ruim, aquele que é mau, quando faz o mal ao próximo, irmão, está contaminando a si mesmo. O mal muitas vezes vem de uma mágoa. E é por isso que nós vamos agora citar também que para você ser bom, você também precisa perdoar. Para você ser bom, você também precisa perdoar o seu próximo. O seu perdão, irmão, não depende do merecimento de quem vai receber. Ah, mas ele não merece. Se você soubesse o que ele me fez ou o que ela me fez, a vergonha que me fez passar, a humilhação. Se você souber como ele me rebaixou, irmão Alan. Se você se colocasse na minha posição, você não perdoaria. Mas o perdão, irmão, não depende de quem vai receber, do merecimento dele ou dela. O perdoar é uma necessidade
para vivermos bem, irmãos. Quem já passou por uma situação que teve que perdoar alguém? Testemunhe a carga, o peso, o fardo que foi tirado das suas costas. Eu já perdoei alguém, irmão. Antes de expressar, eu já tinha perdoado, mas quando eu expressei para a pessoa, um fardo saiu das minhas costas. Porque quem perdoa vive bem. E quem fica com mágoa, irmão, vive amargurado, vive com mágoa. A mágoa é um veneno que você toma querendo prejudicar o outro. Essa frase é muito verdadeira. A mágoa é um veneno que se toma para prejudicar o outro. Porque quando você tem mágoa, você prejudica o outro e prejudica a si próprio. A raiz dessa palavra mágoa significa má água. Eu já falei aqui que significa água podre, água de esgoto. E quem tem mágoa, irmão, acumula água podre nas suas emoções, na sua alma. Se você tem mágoa no seu coração, irmão, provavelmente você tem água podre por dentro. Quem está entendendo diz amém. Diga assim para o seu irmão: não guarde mágoa, para não guardar água podre por dentro. Oh, aleluia, glória a Deus. Às vezes, irmão, perdoar dói mais do que a ferida, do que o problema, do que o cascão que tem aí dentro de você. Perdoar muitas vezes, irmão Jairzinho, dói mais do que arrancar a ferida. Existem certos tipos de ferida, irmão, que você se adapta quando ela vai sarando, você acha bom a coceirinha. Você fica coçando ao redor dela, a casquinha, né? Vira até um vício. Existem certos tipos de ferimento, né? Arranhão, raladura, que quando vai sarando, dá uma coceirinha tão boa que você até quer que ela fique lá. Mas experimenta tirar a casca, para ver se não vai doer. Dói, irmão. Perdoar às vezes dói mais do que manter a ferida. Às vezes ficar só coçando não dói, é bom, dá uma coceirinha, dá uma cosquinha. Mas quando você puxa a casca, o sangue escorre. E o pus também sai para fora muitas vezes. Porque enquanto a ferida está lá, a podridão também está dentro. E é melhor arrancar, ainda que doa, do que deixar lá. Não se adapte com a ferida, arranque ela. Glória a Deus. Olha José, irmão, nós falamos dele aqui no culto passado, como exemplo de pessoa benigna. José. Se você for até Gênesis 45, depois em casa você vai ver que quando José recebe os seus irmãos, quando os irmãos de José chegam a ele no Egito, já na segunda vez, ele diz assim, ó: peço-vos, chegai-vos a mim. A Bíblia diz que eles se aproximam de José. Aí ele vai dizer: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Ele vai dizer no versículo 7, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Olha aí, meu irmão, a atitude de José. O cara agora é governador, irmão Wagner. Passou por maus bocados até chegar ali. Foi para a cova, foi vendido como escravo, sofreu no deserto, sofreu trabalhando no Egito como escravo, até ser vendido para Potifar, e depois ainda foi para a prisão. Já não bastasse a separação da sua família, depois do sofrimento. Mas quando ele teve a chance de se vingar, se quisesse,
Olha o que ele disse para os seus irmãos que lhe lançaram na cova, que venderam José como escravo. Ei, não foram vocês, foi Deus quem me enviou para cá, para poupar a tua vida. Para poupar, irmão, a vida de alguém que tinha vendido José como escravo. Olha aí o nível de bondade do coração de José. Declarar isso para alguém que ele vendeu como escravo é como se eu chegasse para o irmão Alain e dissesse: irmão Alain, não foi você que me vendeu como escravo, não foi você que me mandou para cá, foi Deus que me fez vir para cá através da sua venda, da minha pessoa como escravo, para poupar a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Irmão, muitas vezes nós vamos precisar ter o coração, e como o coração de José, muitas vezes não, nós vamos precisar ter esse coração de José, mas isso só se consegue, irmão, quando o Espírito Santo está lapidando, está transformando a sua vida. Você não consegue isso aqui, irmão, no nível natural. Se não for o Espírito Santo trabalhando na sua vida, irmão, você não chega a um nível desse aqui nunca. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz, irmão, em Efésios 4:32. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Como foi que Deus nos perdoou, irmão? Nós éramos inimigos de Deus, por natureza filhos da ira. Viramos as costas para Deus, a criatura deu as costas para o Criador, como que independente dele dissesse: eu não preciso mais do Senhor. E Deus se humilha, irmão, para o homem. Olha que revelação. Deus se humilha para o homem. O Criador, irmão, se humilhando para a criatura. Como assim, irmão Gerson? Tu está maluco dizendo um negócio desse? Que Deus se humilhou para o homem. Irmão, Jesus Cristo projetou a cruz para Ele mesmo ser pregado nela. Jesus Cristo veio e padeceu pela criatura que Ele criou, porque a Bíblia diz que em Cristo foram criadas todas as coisas, quer sejam anjos, principados, potestades, tronos. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne. A Bíblia diz também que tudo foi feito por Ele, nada do que foi feito se fez, se faria se não fosse por Ele. Tudo foi criado por Deus, e Deus cria o homem e vai lá apanhar do homem. Oh, aleluia. E vai lá morrer, ser chicoteado pela criatura que Ele criou. Irmão, isso é humilhação. Jesus passou pela humilhação maior nessa terra, irmão. Pela maior humilhação que você já ouviu falar. Você não tem nem noção, nós não temos nem noção do tamanho do sofrimento de Cristo. Os homens querem chegar perto, mas eu creio que foi muito maior do que isso aqui. Está disposto o que está descrito na Bíblia. Ou em outras obras. O que Jesus Cristo passou por nós, irmão, revela um ato de bondade, de perdão, de humilhação de Cristo para com os homens. Ele se humilhou diante dos homens. A Bíblia diz que Ele suportou toda a humilhação. A Bíblia diz em Colossenses que Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, se humilhou até a morte, morte de cruz. Um Deus que se humilha para dar vida para o homem pecador, irmão. Então, quando você compreende o tamanho desse perdão de Deus, outorgado através de Cristo na cruz do Calvário para conosco, que éramos ruins, qual a dificuldade que nós teremos de perdoar o nosso próximo, ainda que seja o pecado mais hediondo, irmão, possível que ele tenha realizado para conosco? Traição desmedida, deslealdade com alguém que for leal, não importa, perdoe e seja curado também. Aleluia, louvado seja Deus. Sabe quando é que nós vamos ter um coração assim? Paulo diz assim em Efésios 5:1 para fechar: portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Lá na carta aos Coríntios, Paulo diz assim: sede meus imitadores. Mas aqui em Efésios ele diz: sede imitadores de Deus. Qual a diferença então? Por que lá ele fala sede meus imitadores e aqui em Efésios ele fala sede imitadores de Deus?
É porque a depender do nível de espiritualidade da pessoa, irmão, ela vai precisar de um referencial humano para tirar a referência, para imitar. Quando você não está com as estacas fincadas e aprofundadas no relacionamento com Deus, você precisa de um referencial humano. A igreja de Corinto era carnal, estava no leite ainda, estava como quem estivesse no leite. Paulo alimentou eles por por uns 18 meses, passou lá alimentando eles e depois ainda enviou alguém para cuidar deles. Mas eles estavam tão carnais que Paulo diz assim: ó, precisa nem vocês olhar para Deus, vocês querem um referencial mais perto? Olhe para mim, sei de meus imitadores. Mas para os crentes de Éfeso, ele diz assim, ó, sei de imitadores de Deus. Quando nós estamos no nível de relacionamento mais alto com Deus, nós não precisamos mais de olhar para o homem para tentar imitar Deus. Nós sabemos que o alvo é Cristo, que o alvo é Deus, e olhando para Deus somente, eu vou ter o meu coração inclinado a propagar a natureza de Deus, através dos meus atos de bondade. Eu quero revelar Deus ao mundo, e não precisa eu dizer assim, ó, eu vou ser que nem fulano, porque fulano é bom. Não, eu já estou no nível de aprofundamento tão grande de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, que eu não vou olhar para o fulano, para o irmão que é bom. Eu vou olhar para Deus e vou dizer: Deus, tu és bom, e eu vou, aleluia, propagar a tua bondade, para me revelar o Senhor para as outras pessoas também, irmão. Quem está entendendo, dá um glória a Deus e exalta o Senhor que fala com o seu povo. Aleluia. Seja bom, revele Deus para as pessoas. Irmão Jefferson, eu quero mostrar que Deus é na minha vida. Seja bom. Irmão Jefferson, quer dizer que se eu chegar na casa de um vizinho, do enfermo, do outro irmão que caiu ali na caminhada e tal, se eu não orar e não for curado, se eu não falar em língua, se eu não sapatear, se eu não pular, se eu não revelar a vida dele, o CPF, a identidade, como é que eu vou revelar Deus? Se você chegar lá e praticar um ato de bondade, você está revelando Deus tanto como quando você faz essas coisas. Aleluia. Quem está entendendo diz amém. Peça a Deus um coração bondoso, irmão. Diga para Deus: Senhor, me dá um coração bondoso. Aleluia. Me ajuda a ser bom, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos finalizar. Ainda tem 8 minutos para as 9. E nós vamos louvar o Senhor com um hino. Glória a Deus. O irmão Alan prepara aí o violão. Pode deixar assim. Irmãos, eu já forcei a garganta, já estou até um pouco rouco. E o irmão Alan pode acompanhar, só um dedilhado aí, que é para não... Eu não sei nem se eu sei, esse hino é bem puxado. Mas eu vou louvar, eu não sei se alguém conhece. E eu não louvo bem, tá, irmãos? Os irmãos já sabem que eu não louvo bem. Mas eu vou louvar aqui um hino que fala bem do que a gente pregou nessa noite. É um hino que diz assim, ó: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, não sei se alguém conhece, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer.
Dai-me um coração igual ao teu. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. E os irmãos, dai-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Peça, irmão, para ter um coração igual ao coração de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Alguém para pegar mais algum convite, ou que não pegou e quer pegar para o culto da família? É domingo, irmãos. Se você já tiver entregue os seus, pegue outros. Pegue, nem que seja para depois você só, se não entregar, ó, você tira isso aqui e fica com um panfletinho para dar como evangelismo. Eu vou ficar aqui só com uns 2 aqui. Vou ficar com mais. Vou ficar com 4. Eu não quero voltar para casa com esses outros. Alguém vem aqui, eu vou entregar para os irmãos. Amém?